Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos para a live. Hoje é a sexta live do mês de março. Março bombou de live aqui no meu perfil. E hoje estamos chegando na sexta, na penúltima live do mês. A última vai ser terça-feira que vem, no dia 30 de março, vai ser a última live do mês. Sejam bem-vindos aqui para essa live. Sejam bem-vindos. Nesse mês de março, eu estou focando os conteúdos falando sobre equilíbrio. Como mantermos o equilíbrio no nosso dia a dia. Alternativa de mantermos o equilíbrio no nosso dia a dia. Né? E estamos falando de vários assuntos, né, importantes para mantermos o equilíbrio. E eu vou falar um pouquinho de cada, né, e do que foi falado aqui esse mês, para vocês saberem assim o que já passou aqui no meu perfil esse mês. E por que eu estou falando de equilíbrio agora no mês de março? Porque o equilíbrio ele é muito importante para a gente se manter mais ativo, é muito importante para estarmos bem, né? E o que eu faço assim muita comparação com o equilíbrio, né? Como se o nosso corpo fosse uma mesa, né? E um pé dessa mesa, quando ele está quebrado, a mesa desequilibra. E quando a mesa desequilibra, ela não funciona bem. E a gente é assim. Se tem algum ponto da nossa vida que não está funcionando muito bem, seja a parte financeira, ou a parte de educação dos filhos, saúde, enfim, tem várias partes da nossa vida que a gente tem que prestar atenção. Em certos momentos da vida a gente tem que focar em uma delas para que a gente consiga se equilibrar novamente. Então eu já trouxe aqui o Luca Gomes, que falou sobre organização financeira, a Cíntia Carino, que falou sobre alimentação saudável e exercício físico, a Fabiana Brando, que é psicóloga infantil e orientadora parental, a Patrícia Mello, que falou sobre sabotadores da mente, que foi muito interessante também. E hoje a gente vai trazer aqui o Silvio Júnior, que vai falar sobre espiritualidade. E antes de eu chamar o Silvio aqui para a live, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Priscila Tavares, eu sou coach, especialista em produtividade e analista de perfil comportamental, certificada pelo IGT International Coaching e pela Solids SA. E hoje o nosso assunto é o caminho da espiritualidade e da meditação para equilibrar a mente e nos mantermos mais ativos. Porque, de fato, né, eu acredito muito que a meditação, eu faço prática de meditação, então eu acho assim uma prática maravilhosa aí para mantermos o equilíbrio. E vamos aqui vou convidar aqui o Silvio. O Silvio é mestre em espiritualidade, ele é educador há mais de 21 anos. Eu vou aceitar, Silvio, eu só tô acabando aqui de fazer a apresentação. Ele é educador há 21 anos, orientador e mentor em inteligência espiritual e emocional. Então agora eu vou chamar o Silvio aqui para acabar a apresentação dele, para ele fazer uma apresentação mais completa. Silvio tá chegando. Oi, Silvio, boa noite. E aí, Pri, tudo bem? Me Tudo, escuta tudo? bem? Tô te escutando super bem. Muito bem, Ai, o que áudio tá bom, ótimo. que alegria. Você tá Eu me estava escutando bem? preocupado, como tu mesma disse, estou te ouvindo super bem. Como tu mesma disse que tinha mudado algumas coisas no Insta, ai meu Deus, não tá enviando solicitação, será que tá Sim. funcionando? Não, tá funcionando. É porque deu aquele problema aquele dia, né, que eu te falei, eu fiquei preocupada, achei melhor te avisar, porque vai que dá aquele problema, aquele transtorno, mas estava funcionando super bem. Seja bem-vindo aqui, já falei um pouquinho sobre você. Nós fizemos o Master Coach juntos, né? E fizemos o trabalho final juntos também, o nosso trabalho final do Master. E é um prazer enorme aqui estar te recebendo para falar sobre espiritualidade e meditação. Aí eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal.
Gente, é muito bom estar aqui. Prazer é todo meu, Pri. Uma honra também poder ter essa troca contigo. Muito bonito, né? Que os caminhos da vida eles cruzam a gente e fez com que a gente pudesse se conhecer através do Master Coach. Que bom. Eu sou educador, muitos anos em sala de aula, muitos anos com jovens e há muito tempo com espiritualidade. Eu trabalho com espiritualidade em mais de uma área, vamos dizer assim, né? Tanto na sala de aula, teorizando, quanto na prática, orientando retiros, orientando experiências de espiritualidade. E como a gente trocava mensagens hoje de tarde, né, Pri? Que nem tu, eu sou uma pessoa muito inquieta e muito curiosa. E eu quero encontrar, cada dia eu vejo que eu estou tentando encontrar meu lugar nesse mundo, né? E quem está Uhum. procurando, às vezes, procura vários caminhos. E a espiritualidade, para mim, é um caminho muito grande de encontrar meu propósito e meu lugar nesse mundo todos os dias. Sim, sim. Não, e é muito importante mesmo, né? E aí, como eu falei, tem algumas pessoas que estão chegando agora, dou boa noite para todo mundo que está entrando. E a espiritualidade é um dos pilares aqui do nosso equilíbrio, né? Para nós estarmos bem emocionalmente, estarmos bem, nos conectarmos mais com o presente, sermos gratos. Assim, isso tudo beneficia muitas áreas da nossa vida, inclusive a produtividade, que é o assunto que eu falo muito aqui e que está sendo muito posto em voga ultimamente por conta de tantas cobranças e volumes de trabalho e, enfim, problemas com a situação do país e do mundo. E assim, nada. E a gente tem falado muito sobre espiritualidade também, né? E é muito interessante, assim, quando eu lembrei, eu falei, nossa, nada melhor do que chamar o Silvio para falar sobre esse assunto. E é muito impressionante, né, Pri? A gente está vivendo desafios avassaladores, gigantescos, né? E eu noto assim que muitas vezes eu, e não só eu, mas todas as pessoas que a gente se conecta, né? As pessoas que te seguem, pessoas da tua família, as pessoas que me seguem, pessoas da minha família, a gente precisa ter um momento para respirar, né? Hoje, para mim, espiritualidade muitas vezes tem sido isso, assim, parar e dar pelo menos 2, 3, 4, 5 minutos para respirar um pouco diante de tudo que está acontecendo. E não é estar indiferente, bem pelo contrário, mas é se Sim, permitir, pelo menos em um momento, respirar um pouco diante dos sim. desafios gigantes que estão aí, né? Não, com certeza. Você vai falar muito aí dos benefícios das pausas, né? Da respiração. Eu tenho praticado a meditação diariamente desde julho. Antes disso, eu já era, julho do ano de 2020, mas antes disso, eu já era uma grande admiradora da meditação. Fiz um curso de meditação há anos atrás, mas não conseguia colocar em prática aquela dificuldade humana de, às vezes, colocar em prática alguma coisa. E a partir do momento que eu comecei a praticar meditação, eu vejo assim, diariamente, alguma coisa ela me diz, aquela meditação, né? É sempre um grande aprendizado. Aí eu queria que você falasse, vamos começar hoje o assunto falando da meditação. Quais os benefícios, né? Como um todo, né? Como um todo, e também para a nossa produtividade. E depois que você falar um pouquinho sobre ela, para quem nunca meditou, qual o primeiro passo que você sugere para as pessoas começarem essa prática da meditação? Legal, legal. Eu vejo que tem vários benefícios, né, que a gente pode trazer, mas o que eu queria dividir com vocês, que eu acho que são muito importantes, o primeiro é que pesquisas demonstram, Pri, que as pessoas que têm o hábito de meditar, e vamos lá, né? O hábito ele varia de pessoa para pessoa. De repente a Pri é todo dia, de repente tu consegue sábado e domingo, durante a semana é muito corrido, de repente tu consegue um dia sim, um dia não, de repente tu consegue 5 minutos por dia, tem gente que consegue 20 por dia. Então, independente do quanto se medita, trazer a meditação para o teu cotidiano traz Sim, vários benefícios, como, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro. Pesquisas demonstram que a gente aumenta a nossa capacidade de aprender, que a gente aumenta a nossa capacidade de controlar as emoções, de controlar as nossas respostas às situações, melhora a nossa memória, tanto a captação da memória quanto a recuperação da memória, e também ajuda na empatia e na compaixão. Então, cresce a área do nosso cérebro que
que é responsável por essa identificação empática com os outros seres humanos e com a compaixão, ela se desenvolve mais. Então, a primeira coisa é assim, a gente fica com o cérebro mais exercitado. É que nem fazer musculação, né? Tu começa a fazer, o teu corpo ele fica mais preparado. E a meditação, ela ajuda o nosso cérebro a estar mais afiado, a estar mais eficaz. É a primeira coisa, né? Primeira coisa que eu diria. A tem outra são as emoções, né? Assim, ansiedade. Sim. Não, é porque tem comprovações científicas dessa questão do cérebro, né? Que existem partes do nosso cérebro que aumenta de tamanho, que se desenvolve mais por causa da meditação, né? É incrível isso. E assim, não precisa de muitos anos praticando, não. Comprovam isso. Eu comecei a assistir há pouco 6 semanas tempo, começa a ter resultado, Pri. Sim. Eu comecei a assistir 6 semanas começa a ter resultado que cientificamente já pode ser analisado e comprovado. Tem uma série no Netflix que por acaso eu descobri esse final de semana, que é sobre meditação guiada, e quem faz essa série é um monge budista, ele é que narra e tal, é interessantíssima essa série. E aí ele falou sobre essa questão, justamente que você falou da mente, da transformação do cérebro. Eu achei sensacional. Bom, desculpa te interromper, porque eu lembrei. Não, Pri, vamos conversando, Pri. Papo aberto, papo solto. É interessante, tu falou eu ia falando da ansiedade, né? Ansiedade, estresse e medo. A parte do cérebro que, vamos dizer assim, manifesta esses sentimentos, as amígdalas cerebrais, nota-se que pessoas que praticam meditação de 6 a 8 semanas, 2 vezes por semana, durante 6 a 8 semanas, esta parte do cérebro começa a reduzir, a parte que se dedica a manifestar esses sentimentos. Né? Tá muito ansioso. Legal. Quem que não tá ansioso nesses dias de pandemia? Né? Quem não passa por grandes momentos de estresse, né? Então, depressão, estresse e ansiedade que conectam essa parte do cérebro, essa parte ela reduz. Olha que interessante. É outro baita benefício. Nossa, muito benefício. Porque realmente foi o que você falou. Eu vou fazendo assim, ó, Pri, eu vou falando e vou parando e a gente vai trocando, tá? Fica à vontade, eu não quero ser o dono da palavra. Imagina que isso. Não, você tá aqui hoje para ser o dono da palavra. Mas assim, é o que você falou, né? Hoje em dia, o grande, não sei o nome agora, que eu escutei, mas assim, existe um grande problema mundial que é a ansiedade e a depressão que foram ocasionadas aí pela pandemia e que, nossa, assim, em relação ao trabalho, isso prejudicou muitas pessoas, né? Existem muitas pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, pessoas que você nunca imaginou que passariam por problemas de ansiedade, mas que fugiu completamente do controle, né? Inclusive, eu comecei a meditar no início da pandemia, lá em julho de 2020, justamente por causa de ansiedade, né, ocasionada pela pandemia. Então, foi um dos recursos aí que eu corri, porque eu fui atrás, não, eu preciso ter um tempo para mim, e eu comecei com meditação guiada, e eu faço 5, 10 minutos diários, é a minha realidade. 10, no máximo 12 minutos eu faço a meditação, eu faço de acordo com o que você falou, de acordo com a realidade de cada um. Quem pode ficar lá meditando 1 hora, que ótimo, mas que talvez no final de semana seja possível, mas durante a semana nem sempre é, né? Tem grupos, Pri, que foram acompanhados fazendo de 5 a 8 minutos, ó, não é muita coisa. Gente, o que são 5 minutos, né? E grupos que fizeram rotineiramente, um dia sim, um dia não, 3 vezes na semana, de 5 a 8 minutos, depois de 2 meses começam a ter grandes benefícios. Então é pouco tempo, um hábito que tem muito impacto, transforma muito. E é muito interessante, né, Pri? Alguns monges foram acompanhados e se notou que as ondas do cérebro que estão conectadas à felicidade, esse sentimento assim de poxa vida, eu sou feliz, eu sou plena, minha vida tem propósito. As ondas do cérebro que comunicam isso, elas estão muito mais presentes, em maior grau
em maior, por um período mais longo, se manifestando no cérebro. Então é muito Sim, interessante, né? Esse sentimento de bem-estar, ele não é falso, ele é realmente químico, ele é bioquímico também. E é um sim, efeito da sim. meditação, né? Não, é verdade. Agora, assim, foi como eu falei, eu voltei a meditar com a meditação guiada. Você dá algum outro conselho para alguém que queira começar a meditar, uma forma, o que fazer, o que procurar, enfim, algum caminho aí para a pessoa, porque às vezes, Pri, muitas eu vezes a acho que a pessoa não começa guiada, porque não Pri, sabe. eu acho, Pri, que a guiada é a melhor para começar, porque é muito, não é, como é muito abstrato, e se a gente não está tendo um mestre, alguém que sabe nos ajudar, alguém consegue nos guiar, a gente está sozinho em casa, né? Eu Sim, e sim. meus dispositivos, né? Eu acho, Pri, que Uhum. a guiada é a melhor. Meditopia, Calme e Meditopia. muitos outros Uhum. aplicativos que tem no próprio Spotify, tem vários podcasts de meditação assim guiada. No Legal. YouTube tem outros vários. Agora, até o final, eu posso trazer vários que eu experimento e que são muito bons. Eu diria assim, Pri, que o primeiro passo é a meditação guiada, é mais fácil. O segundo passo é a meditação por si só, que eu acho que é um Sim. segundo degrau. Acho que o legal é começar pela guiada. E não, e tem várias técnicas também da meditação. Tem a respiração, tem também você se concentrar em alguma imagem. E aí eu sugiro também até essa série do Netflix que fala sobre meditação. Agora eu não posso olhar aqui no meu celular porque eu tenho ela no celular, mas é meditação guiada com um monge budista lá, é muito Eu vou legal. olhar aqui, enquanto tu tá falando, eu vou olhar aqui que eu tô com o computador aqui do lado. E a forma como ele fala, e no final de cada episódio ele faz uma meditação guiada. E a última foi muito interessante, que ele falou com relação aos nossos pensamentos, né? Porque quando a gente está meditando, a cabeça começa a vir aqueles pensamentos, e ele falou assim: o grande segredo é não lutar contra os pensamentos, é você deixar os pensamentos irem embora. E é para a gente imaginar como se a nossa cabeça fosse um céu azul. E que às vezes esse céu azul, ele tá cheio de nuvens. E as nuvens são como se fossem os nossos pensamentos. Né? Eu achei tão interessante assim a analogia que ele Que utilizou. legal. Muito legal. E então, achou aí? Achou? Olha, Pri, a primeira que apareceu aqui, ó, é Headspace. Eu não sei se é essa. Então, não Headspace. sei. Sabe como é que eu cheguei nela? Eu cheguei nela através de um seriado chamado História de Deus com Morgan Freeman. Não sei se você conhece esse Muito seriado. bom. Já vi, muito bom. Aí eu saí, assim, eu comecei a assistir, mas embaixo tinha, você também vai querer assistir esse seriado sobre meditação. Bom, enfim. E eu diria Vamos. assim, Pri, 4 passos assim que eu acho que são muito básicos, sabe? Porque assim, tem alguns mitos, né, Pri? Primeiro que meditação não é para mim, porque eu sou muito agitado. Quem me conhece pessoalmente sabe que Sim, eu sou muito inquieto. Então meditação é para todas as pessoas. Primeiro mito. Não é para mim. Sim, é para ti. Segunda coisa, sim, ela necessariamente está ligada a uma religião. Não está ligada. Ela pode não tá. ser simplesmente um movimento mental e não necessariamente ligado a uma religião, mas pode estar ligado. Tem algumas pessoas que Uhum, fazem o caminho da meditação ou pelo judaísmo, ou pelo cristianismo, ou pelo budismo, ou pelo hinduísmo, tá tudo bem. sim, Mas a meditação é um hábito e um exercício mental que pode estar desconectado de qualquer fé ou pode estar conectado à fé, e depende da tua jornada, né? da tua escolha. Então sim, é outro mito que eu vejo. E o terceiro é, mito é bem esse que tu falou, né, Pri? Ah, não, se eu não começar 20 minutos, se eu não estou fazendo direito, não vai servir de nada, não vai me trazer sim, benefício nenhum. Então, eu diria assim, Pri, são 4 passos. O primeiro é encontrar uma postura adequada. Então, o corpo ele uhum, ajuda, tem que estar ereto, tem que estar bem sentado, com as costas bem apoiadas. Não precisa fazer aquela postura clássica que a gente vê em a filme, ela postura precisa de clássica, treino. Então, se tu não sim, consegue, não te preocupa, é devagarinho. Pode ser com as pernas sentado numa cadeira bem apoiado, né? Aquela sim, postura, eu diria que é outro passo também. O segundo é a respiração que tu falou, esse
exercitar a atenção plena apenas na respiração, no ar que entra e no ar que sai. E normalmente Uhum. os mestres de meditação indicam que a gente faça assim, 3 ou 4 segundos inspira, Inspira. 3 ou 4 segundos mantém o ar e 6 a 8 segundos expira, para esvaziar bem os Sim. pulmões. Então esse é o segundo passo. E o Uhum. terceiro é concentrar-se. E aí vem o que tu falou, né, Pri? Pode ser num mantra, numa frase, por exemplo, hoje eu quero ser luz, hoje eu quero ser amor, ou um mantra conectado à tua religião, porque às vezes, por exemplo, se ela por exemplo, tem gente que faz os 21 dias de abundância do Deepak Chopra, que é muito conectado ao Uhum. hinduísmo. Tu vai fazer um mantra hindu, tu pode fazer um exercício budista, um exercício cristão, então vai ter um mantra que vai conduzir o teu pensamento, a tua conexão. E o último passo é a Sim. meditação em si, né? Quando tu conecta aquele exercício mental, espiritual, e tu pode até desligar um pouco da realidade, né? Mas os Sim. pensamentos irem e virem faz parte, né? Sim, faz parte. A gente não tem controle da nossa mente e não teremos, né? E aí o que você falou, não é porque a pessoa é agitada que ela não é para ela, é quando é para ela, né? Quanto mais agitada é a pessoa é porque a meditação é para aquela pessoa. Então, assim, eu acho extraordinário, extraordinário mesmo. Depois, enquanto a gente estiver fazendo a live aqui, eu vou voltar a pesquisar aqui também para ver se eu encontro a série. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Silvia, assim, sobre o autocuidado, autorresponsabilidade. Qual é a relação, né? Fala um pouquinho de cada um, o que é esse autocuidado, a importância da gente ter essa autorresponsabilidade, a consciência disso e o quanto isso influencia também para a nossa produtividade. O que eu vejo, Pri? Esse olhar sobre nós mesmos é uma coisa que muitos de nós não temos, né? Porque a gente quer cuidar da família, quer cuidar dos filhos, quer cuidar da mãe, quer cuidar do pai, quer cuidar do trabalho, quer cuidar de um monte de demandas e de vez em quando a gente fica por último, a gente tá lá atrás da fila, né? Nós somos o último. E às vezes a gente tem que inverter isso. Às vezes a Pri, o Silvio, todo mundo que está aqui agora com a gente tem que ser o primeiro. Então, o Uhum, autocuidado é esse ponto em que a gente percebe, não, de vez em quando eu tenho que ser mais importante. De vez em quando eu mereço isso. E a uhum. meditação é uma forma de fazer isso. É dizer assim, não, agora eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da minha vida, da Sim, minha pessoa, dos meus problemas. E muito louco, né, Pri? Eu digo isso com muita vulnerabilidade e com muita sinceridade. Eu não sou exemplo de nada, né? Então, várias vezes eu uhum. busco a meditação porque eu estou precisando me equilibrar, cuidar de mim, eu Sim, estou agitado, eu estou ansioso. E então, é uma outra coisa muito interessante, né? A gente não deve... Quando a gente não está bem, é mais ainda que a gente deve buscar exercitar sim, coisas que nos façam bem, como a meditação e uhum. outras, né? E quando tu Claro, fala em produtividade, é muito interessante, né, Pri? A meditação, ela aumenta a nossa consciência do que está acontecendo à nossa volta. Então, por isso que sim. impacta a produtividade. Porque a gente começa a enxergar muita coisa que a gente não está enxergando na nossa Nossa, vida e no nosso entorno. muito. Porque assim, eu falei, a última live foi sobre os sabotadores da mente. E a gente, todos nós temos sabotadores da mente e eles agem aqui na nossa mente, às vezes, muito como nossos inimigos. E outro dia eu parei para meditar no meio do dia, porque eu estava me sentindo assim, gente, que coisa horrível, sabe? É como se os sabotadores estivessem realmente agindo contra mim. E aí eu falei, não, eu vou meditar aqui para tentar me acalmar. Mas foi na meditação que foram vindo assim autoconsciência do que estava acontecendo, né? Aqueles pensamentos eram realmente verdades ou eram só pensamentos? Falei, gente, mas olha que incrível, né? Então é quando você para, e é o momento de você parar e que você começa a ter. E aí, assim, eu mudei completamente depois da meditação. Eu percebi o quanto eu estava me auto-sabotando com aqueles pensamentos. Então é isso que você Que falou. coisa, né, Pri? É uma relação direta com a produtividade mesmo. Direta. E eu vejo sempre, conectando contigo, assim,
o poder que tem a nossa mente no exercício meditativo de criar a realidade. Então, isso é outra coisa que tem me impactado muito, sabe? Eu tenho 2 meninos pequenos, né, Pri? E claro, Uhum. tem vezes que isolamento social, os guris dentro de casa o tempo inteiro, tem vezes que fica mais tenso, fica mais Sim, exigente para eles e para nós. Então, mais de uma vez eu já me peguei assim num dia que eu tô irritado, tô incomodado e que eu preciso parar 5 minutos para o autocuidado que tu falou, para a autorresponsabilidade, dizer, Silvio, tu é responsável por cuidar da tua vida, vamos lá. E o terceiro para essa consciência, né? Que faz com que eu olhe para minha vida e crie, não, agora pode estar pegando fogo, mas eu vou me acalmar e eu vou tomar posse dessa situação, não vou me deixar derrubar. E a meditação nos ajuda nisso, né? Ela nos centra, nos acalma. Eu gostei muito, eu peguei quando tu estava falando da cadeira, né? Ela é uma perna daquela cadeira que vai ser sim. recolocada e vai ficar equilibrado, né? É, exatamente. É exatamente. A espiritualidade, assim, a meditação, esse encontro com a gente mesmo é muito importante. O autocuidado, né? Quando a gente começa a se priorizar, a se olhar com mais carinho e mais empatia pra gente, porque muitas vezes, assim, na correria do dia a dia, e essa pandemia, infelizmente, e teve esse outro lado, fez com que muitas pessoas se voltassem mais para elas mesmas, a se enxergarem melhor, né? Tá acontecendo aí uma transformação na vida de muitas pessoas. Tu É, sabe, e, Pri, que eu dou aula, Pri, e é muito interessante, tá? Eu sempre fiz meditação em sala de aula. Só que como eu dou uhum, aula para jovens, é aquela coisa, né, Pri? Às vezes a gente vê assim, o jovem, tá bom, tu vai fazer, vamos lá, né? Me chamou muita atenção que muitos deles têm dito assim, que bom que tu fez a meditação antes de começar a tua aula. E eu tava precisando, porque a gente tá precisando de momentos assim, né? Eu fiquei mega sim, feliz com o teu convite, porque dividir isso com as pessoas é muito importante. Dividir essa busca por meditação, mas também essa busca por uma espiritualidade livre que traga para fora o que a gente tem de melhor, né? O que a Priscila tem de sim. melhor, que está muito além dos sabotadores que tu comentou, que está muito além É, das minhas fragilidades. exatamente. E aí eu fiquei com, você falou dos jovens, né? E eu fiquei com vontade de compartilhar também. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela sabe, né, que eu medito todos os dias. E aí teve uma vez que ela me pediu, mãe, coloca a meditação para eu dormir. Aí eu procurei lá no Meditopia, que eu tenho Meditopia, né? E coloquei a meditação guiada para criança, que tem lá no Meditopia. E ela de vez em quando me pede para colocar. Teve outro dia que eu passei pelo quarto, ela estava sentada, em posição assim, com as perninhas cruzadas. Eu nem medito desse jeito, eu não sei onde é que ela viu. Com as perninhas cruzadas e com a mãozinha assim, né? Falei, gente, e tava lá sentadinha. E ela é super agitada, ela é uma criança bem assim, enérgica, né? Então, assim, eu faço isso com ela às vezes à noite, Amor. eu faço exercício de respiração para ela se acalmar para dormir. E assim, eles vão. E para eles é importante também, né? Para as crianças, para os jovens, apesar de não, às vezes não conseguirem levar muito a sério a princípio, mas você vê, acabam falando que realmente foi importante, né? Então, o nosso exemplo é muito importante, né? Sim, e a espiritualidade, né, Pri, eu vejo assim, a gente a gente cada um de nós é um ser que tem várias dimensões, né? E às vezes a gente deixa uma de lado, né? Então tá, eu quero ser produtivo no meu trabalho, render muito, tá, que bom. Eu quero ser muito eficaz, cuidar bem da minha família, dos meus filhos, da minha casa, fazer tudo acontecer, que bom. Ah, eu quero cuidar da minha saúde, fazer exercício, isso é muito bom. Mas esta dimensão espiritual, ela também tem que ser cuidada do teu jeito, da tua forma. Cada um vai encontrar uma forma, porque a espiritualidade é bem isso, né? Ela tem um lado dela que é único, é único da Pri, único do Silvio, única. Olha, tem mais gente que tá. São 8 pessoas aqui com a gente, são 8 universos para a espiritualidade. E Sim, se a gente não sim. cuida disso, a gente acaba ficando de alguma maneira incompleto. É bem isso que eu vejo. A gente deixa de cuidar de uma dimensão nossa e aquela dimensão fica ali, precisando do nosso olhar. Sim, completamente, com certeza. E aí você fala um pouquinho sobre inteligência espiritual.
Eu queria que você explicasse o que é inteligência espiritual, como desenvolver a inteligência espiritual, né? Você também é mentor e inteligência espiritual e emocional, né? A gente vai passar um pouquinho pelos dois. O que que eu vejo assim, Pri? Há muito tempo eu conduzo retiros, né? Há muito tempo. E, e eu comecei a ver assim que por isso que a gente se encontrou no coach, né? Eu comecei a ver que eu queria mais ferramentas para ajudar as pessoas na inteligência emocional, porque da inteligência espiritual eu já tinha muitas ferramentas na minha mão, né? Meu trabalho todo com a área espiritual, minha formação no meu mestrado na área de espiritualidade. Então, eu queria aliar essas duas possibilidades, o coaching como ferramenta para a inteligência emocional e as ferramentas que eu já tinha da espiritualidade. E a inteligência espiritual, Pri, é quando a gente percebe que existe uma inteligência, ou seja, uma série de competências e habilidades que vem dessa tradição religiosa da humanidade como um todo. E quando eu falo tradição religiosa, de todas as origens. Uhum. Espiritismo, hinduísmo, judaísmo, fé bahá'í, evangélica, cristã, umbanda, candomblé, todas as origens de manifestação religiosa da humanidade. Em todas elas, existe uma série de competências e habilidades e de uma inteligência que a gente tem para aprender. Então, por exemplo, Pri, quando eu dormi numa tribo indígena e convivi com a cultura indígena, foi maravilhoso que eu pude aprender com eles. Quando eu fiquei 8 Legal. dias em silêncio, num retiro de 8 dias, total silêncio, Pri. O tempo Sem inteiro falar. só ouvindo, sem falar, Nossa, total. nossa. É Foi difícil, deve ser riquíssimo, porque a difícil. gente... Oi? Deve ser difícil. Tu já pensou em experimentar? Não, eu já pensei em experimentar, mas eu ainda não fiz, não. Mas deve ser interessante. Tipo, se eu se um dia eu experimentar, eu queria. Deve ter assim, de 2 dias, né? Tem de 2 dias? Ficar sem falar Tem, dois Pri. Se dias? começa... O legal é começar devagar, Pri. Eu fiz vários de dois, É, 3 dias até ir para sim. 8. Isso. Eu penso em ir devagar, né? Mas vai contando então das suas experiências assim do retiro. Então, a inteligência espiritual é bem isso, Pri. É quando a gente entende que existe uma manifestação espiritual que está conectada ao universo, que está conectada a todos os seres humanos, e a gente começa a ver que tem muito aprendizado nessa herança espiritual da humanidade como um todo, né? Independente da cultura, independente do lugar do mundo. E a gente vai Sim. aprendendo com isso, vai percebendo, poxa, olha aqui o que eu posso aprender, o que, que isso aqui pode transformar na minha vida, olha essa outra cultura, aquilo que de tarde eu e tu trocávamos, e tu disse assim, eu tive em tal lugar, aí eu vi tal espiritualidade, eu tive em outro lugar, eu vi outra espiritualidade. Inteligência espiritual é perceber isso e estar aberto para Sim, aprender com isso. com certeza. Né? Assim, como o Silvio falou, né? Eu já tive a oportunidade de viajar por países budistas e foi quando eu conheci muito de perto o budismo e achei sensacional. É, o hinduísmo, a mesma coisa. Me identifiquei muito com o budismo. Hoje eu sou católica praticante, mas sou aberta às outras religiões, até porque o mundo aí é um mundo muito rico, né, em espiritualidades diversas. Então, é um respeito que a gente tem por que eu tenho por todas as religiões. E eu acho que a religião vem muito de você se identificar com aquilo, né? É algo assim, é como você falou, a vivência é muito importante na sua identificação com a religião. Então, assim, quer aprender mais sobre o budismo? Conhece algum lugar que seja praticante do budismo? Faça um retiro budista, entre a fundo, né, na religião, porque assim, para mim a religião é isso, é algo que não tem explicação. Você optar por uma religião é algo que não tem explicação, né? Só tem explicação mesmo para a pessoa que está vivendo aquilo. E é bem isso, né, Pri? A gente é um cobertor, né? Então, assim, você tá com frio. Eu moro em Porto Alegre, né, Pri? Aqui faz frio. Daqui um pouquinho começa. Hoje tá quente, É, mas daqui um pouquinho vai começar, né? E Floripa, onde tu mora, também às vezes tem dia frio, né? Então, o que tem, que é um tem. cobertor, né? É aquele frio que a gente está precisando de calor e a gente pega um cobertor. Só que o que que acontece, né? Tem gente que gosta de cobertor mais grosso, tem gente que gosta de cobertor mais leve.
Tem gente que é maior, precisa de um cobertor um pouco maior, tem gente que é menor. Então eu vejo assim, espiritualidade é quando a gente encontra o cobertor que é do tamanho da gente para nos aquecer, para aquecer nossa alma, aquecer Que legal. nosso sentido de propósito, aquecer o amor que a gente quer sentir, que a gente quer transmitir, emanar para o mundo que está na nossa volta. Então eu vejo assim, tu tem que achar o cobertor que mais te aquece, o que é mais adequado para ti. E às vezes tem que Sim. experimentar. A gente não vai ter tempo, mas se eu te contar, Pri, o número de experiências espirituais que eu já fiz são inúmeras, de todos os tipos, porque eu estava buscando, tá, o que que me aquece mais, o que que cabe mais no meu Uhum. tamanho, né? E tu também já deve ter feito várias, né? Sim, eu fiz, e assim, eu fiz por causa de uma viagem que eu viajei para alguns países da Ásia e tive essa oportunidade de, porque aqui no Brasil e em vários países da Europa o catolicismo ele é muito forte. Então, assim, em países da Ásia a gente consegue experimentar religiões que aqui a gente até tem, né? Tem templos budistas, tem alguns lugares que tem alguma prática nesse sentido, mas lá, por exemplo, na Índia, eu fiquei impressionada com a espiritualidade do indiano. Eles respiram a, o hinduísmo. Eles vivem o hinduísmo, é bem diferente. Não é como o brasileiro, né? Tem brasileiro que é budista, tem brasileiro que é católico, espírita. Não, o indiano ele é hindu e ele respira aquilo no dia a dia dele, né? E no olhar. É impressionante, é muito impactante. Eu Que fiquei, coisa maravilhosa, né? Que coisa eu fiquei maravilhosa. impactada com a Índia, eu fiquei realmente impactada. E É um lugar assim, que eu não conheço ainda, Pri, mas quero ir, quero ir. A Índia eu não conheço ainda, mas um dia quero pisar nesse chão aí e ver esse povo. É muito interessante, né, Pri? O mistério, ele tá aí, né? Só que às vezes a gente acha que tem algum lugar que tem todo ele. Mas nenhum lugar tem um mistério como um todo. O mistério é muito maior do que todas as. Se a gente juntar sim, todas as religiões e todas as experiências de espiritualidade das 7 bilhões de pessoas que tem nesse planeta, tudo isso junto não chega a conter um décimo, nem sim, uma fagulha do mistério. O mistério é muito maior. Então, quando a gente é. percebe isso, a gente entra uma outra compreensão, né, da vida, da possibilidade de Deus, ou da possibilidade de outras coisas que estão além da nossa visão, né? Sim, total. E esses E povos, assim, o hinduísmo tem muito disso também, né? tem muito disso, nossa. E assim, o que é interessante é que mesmo alguém que não tenha crença, porque existem pessoas que não têm uma crença além do mundo material, né? Ainda assim a meditação serve, porque como você falou, a meditação ela ultrapassa qualquer, se você tem religião, se você acredita em alguma outra coisa ou não. Então, assim, é por isso assim, que eu quis também linkar nessa live tanto o assunto espiritualidade como o assunto meditação, justamente para atingir o maior número de pessoas, porque existe uma forma, mesmo que você não acredite numa religião, em um Deus além de nós mesmos, existe uma forma de você se conectar com você, né? Com o seu interior e poder se acalmar, né? E ter esse autocuidado todo aí que a meditação é capaz, né? É bem isso, Pri. Assim, eu também, como tu, se eu for assim, dividindo com vocês com muita liberdade, porque assim, cada um encontra a sua jornada, né? A minha jornada é muito cristã também. É por aí Uhum. que eu encontrei meu caminho e a minha maior lógica. Mas é muito interessante. Teve uma hora, Pri, que eu vi que esse caminho me levava para um lugar muito maior e que isso é só caminho. Porque o que importa é o que está lá do outro lado, né? Essa é a ponte. Sim, Então tu vai encontrar a tua ponte, né? A minha ponte para lá. Aí em Floripa, poxa, tem essa ponte linda, maravilhosa, né? Então a né? minha ponte é Hercílio Luz, mas tem gente que vai ter outra ponte. Outra ponte vai te ajudar a chegar do outro lado. E eu vejo Sim, assim, né, Pri? Se tu tá nos ouvindo agora e tu tá pensando assim, tá, mas eu não tenho fé, eu não acredito em nada espiritual. Tu tem que igual pensar se não está na hora de tu experimentar o benefício da meditação como? Ah,
algo que vai te ajudar na tua atenção plena, algo que vai te ajudar na gratidão. Diferentes pesquisas mostram que quem é grato é mais feliz. Quem é grato pela Sim, vida que tem, pelas pessoas que encontra, grato pelo seu trabalho, enfim, grato pela praça que tem na frente da sua é, casa, pela natureza que está sim, posta. E quem quer crescer em consciência do que é a sua vida, do seu lugar nesse mundo, independente de sentido religioso, é assim, todo mundo quer viver uma vida que tenha propósito. E a meditação te claro. ajuda nisso, a encontrar a tua melhor essência. Eu diria sempre, a definição que eu mais amo de espiritualidade e que serve para quem tem fé e para quem não tem fé é: espiritualidade é aquilo que te faz ser o melhor ser humano que tu pode ser, né? E todo mundo quer Isso. ser a sua melhor versão. E a meditação vai te Nossa. ajudar nisso. Se tu tem fé, que legal. Se tu não tem, dá na mesma. Tu vai estar buscando a tua Sim. melhor versão. Não, exatamente. Olha, você falou, independente se tem fé, se não tem fé, a busca da melhor versão é que é o mais importante, né? É o cuidado com você, é a empatia com o outro, é a gratidão, é você perceber, né, o quanto de coisa boa que nós temos, por pequeno que seja, né? É água potável que nós temos, é o alimento de todos os dias, é a cama quentinha. Assim, exercer aquela gratidão todos os dias. E eu acho muito importante, inclusive na produtividade, a gente indica todos os dias à noite, pelo menos, você falar pelo menos por 3 coisas que você é grato naquele dia, que aconteceu no seu dia, que você tenha gratidão. Então você também vai dormir mais feliz, mais grato, né? Tendo consciência que nós temos muitas coisas boas. Eu acho que todo mundo, lógico, muitas pessoas querem melhorar, buscar algo melhor, que se realize mais. Mas é importante essa busca, mas é importante a gente perceber que nós já temos muitas coisas boas, né? No nosso presente. E quando tu fala da produtividade, né, Pri, conectando de novo com a produtividade, quando a gente faz os exercícios de meditação, como a gente acessa um outro nível de consciência, é muito interessante. A nossa mente, ela, durante o dia, ela nos traz à tona situações que a gente não percebia. Então, pode nos trazer à tona situações em que a gente está perdendo tempo. Pode trazer à tona situações em que a gente precisa de maior controle emocional para ter uma produtividade melhor. Produtividade em Sim, todos os níveis, né? Ser um pai melhor, ser um sim, profissional melhor, ser uma pessoa que tem uma vida que é mais produtiva, né? Em todos os seus níveis. Então a meditação claro. ela faz isso. É como se a gente trabalhasse a nossa consciência e a consciência fica mais acesa. Daqui um pouquinho está acontecendo alguma coisa e a consciência salta. Silvio, Pri, olha só. Lembra? Sim. Não, e outra coisa que eu acho interessante também, como eu te falei, todos os dias a meditação ela me traz alguma coisa, algum ensinamento, é você perceber os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que são muito recorrentes, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, por que que eu sempre penso nisso? Mas se eu não parasse para pensar, né? Se eu não parasse para meditar e ver quais são os pensamentos que vão e que vêm, que vão embora, eu talvez não tivesse essa consciência que sempre vem aquilo na minha cabeça, né? Então, ela vai te conectando mais. E assim, se é um pensamento que não te faz bem, quando você percebe isso, é hora de trabalhar, né? Essa questão aí que vem sempre, às vezes, na cabeça de alguém, por alguma razão, mas é a meditação que traz essa consciência. E é como E você é muito falou, conectando contigo, viu, Pri? Esse ter pensamentos que são negativos e destrutivos é uma coisa que está presente na vida de todo mundo em algum nível, né? Em algum nível. Uma sim, preocupação, uma sim, ansiedade, um estresse, um medo. E enquanto tu falava, vem bem para mim isso, assim, para dividir com vocês que estão com a gente aqui. Quando tu começa a meditar, tu também começa a escutar mais o teu coração. E aí tu começa a escutar, olha só, por que tu pensa sempre nisso? Não tem que pensar diferente? isso. Mas não tem algo além disso? Então, sei lá, tem determinada pessoa que sempre nos irrita. Ou determinada situação que sempre nos derruba, né? Eu sempre chego nesse ponto aqui, eu não consigo ir além.
E às vezes é uma programação mental, de novo lá os sabotadores, que a gente construiu e que a gente continua alimentando há anos. Há anos, e É. tem uma hora que a gente consegue romper. Tu sabe, Pri, que as minhas primeiras meditações foram em cima do perdão. Eu conheci um grande mestre de meditação e ele disse assim para mim: se tu quer começar a libertar o teu coração, para te ser mais feliz, tu vai começar com as meditações do perdão. E era impressionante o efeito que tinha aquilo, porque eu comecei a ver pessoas que eu não tinha perdoado da minha história, pessoas lá atrás que eu nem lembrava mais, que tinha alguma marca no meu inconsciente, e eu comecei a ficar mais livre. Então, é mais Uhum. um benefício, sabe? Se libertar de sentimentos que a gente carrega com a gente durante 10, 20 anos e que a gente tem que Sim. deixar passar. Sim, com certeza. Não, eu não fiz ainda a meditação do perdão, mas deve ser maravilhoso. Tenho vontade e curiosidade de ouvir falar e eu acho que, né? Eu acho que é isso, né? Você, às vezes, você tem consciência, poxa, por que que eu sempre penso naquela pessoa que me irrita? Isso não faz bem, né, para ninguém. Você tá sempre lembrando de alguém que de repente te irrita ou te irritou. Isso vai só minando a sua concentração, o seu foco, a sua saúde mental, a sua tudo, né? E é com você, dependendo da pessoa, são estágios diferentes, né? Que os sabotadores entram aí na nossa vida em estágios diferentes. É... Agora me E eu fala um pouquinho acredito, Pri, do. que tu deve falar, eu acredito, Pri, que tu deve falar muito, como tu trabalha com produtividade, tu deve falar muito de prosperidade e merecimento, né? É outra coisa que eu divido contigo, assim, que certamente agora eu vou falar, vai poder me Sim, sim. trazer um pouco da tua visão, né? Quando eu fiz meditações neste foco, Deepak Chopra tem uma sequência maravilhosa que está em português também, então se tu não sabe, não entende inglês, tá tudo bem, bota lá no YouTube, meditações 21 dias de abundância, tem a tradução Legal. e a Gabriela Serve, é uma grande mentora também de meditação, ela tem várias no YouTube lá, de graça, não custa nada, e é muito interessante, quando a gente diz para nós mesmos, eu mereço, ou eu posso. Sim, Gente, o poder que tem, às vezes a gente não percebe que a nossa produtividade está travada por nós mesmos, porque alguém é. gravou dentro de nós que a gente não é merecedor ou que a gente não consegue, e quando a gente começa a escutar os nossos próprios pensamentos, a gente começa a encontrar isso. Gente, mas eu mereço, gente, mas eu posso. Sim, com certeza. É tanto para o bem, né? A gente tem que lembrar sempre de falar para o bem que nós podemos, que nós sabemos, que nós somos inteligentes, que nós temos esse poder, como também evitar falar as coisas negativas, né? Por exemplo, mas eu não sou uma pessoa focada mesmo, eu sou uma pessoa muito distraída. Nunca se deve falar nada desse sentido, porque o seu corpo, sua mente escuta isso e você cada vez mais continua agindo dessa forma, né? Então é tanto falar das coisas boas, que é muito importante, como evitar falar das coisas ruins, porque a mente também escuta, né? Eu sou muito desorganizada, não dou jeito em nada mesmo. E aí continua sendo desorganizada, continua não dando jeito em nada. Sou muito assim, eu não consigo terminar nada que eu começo. Né? E as pessoas falam muito disso. Então não pode falar, né? Tem que falar o contrário. Eu começo, eu termino tudo que eu começo, né? Começar a exercitar essa parte aí positiva da mente. E isso é muito importante pra gente, né? Como você falou, é uma forma positiva de encarar e de você conseguir produzir mais, né? Porque a mente escuta a sua voz, né? E é muito importante, com certeza. Bem lembrado isso daí. Bem lembrado. E você tem algum livro, Silvio, que possa indicar assim sobre espiritualidade ou sobre meditação? O que eu vou te dizer, assim, Pri, do ponto de vista, assim, da meditação em si. Eu indico, então, o Calm e o Meditopia, aplicativos ótimos, só baixar aí. E eles têm uma versão free, então tu pode ficar tranquilo. Eu indico no YouTube Deepak Chopra,
Gabriela Serve, Amanda Dreyer. A Amanda tem coisas maravilhosas, tanto aulas gratuitas e várias meditações Que indicadas. Assim, legal. ela tem um livro muito bom que é Meditar Transforma, muito interessante. E eu vou te indicar, eu vou indicar para vocês também de livros assim. Tem um que não está comigo, está lá no meu trabalho, que é um de espiritualidade que me impactou muito, porque ele é muito simples, mas muito bom. É do Leonardo Boff, que é Espiritualidade, um caminho de transformação. É um livro muito bom, muito curtinho, muito Nossa, que prático, legal. muito Aham. assim, dia a dia, sabe? Simples, simples, simples. E o outro, que não é de meditação, mas ele mistura coaching e meditação, na minha opinião, que é o Milagre da Manhã. Não sei se tu já Ah, leu, eu Pri. tenho. Já li. É ótimo, Por que eu acho nossa. legal? Porque o milagre, ele te convida a, de novo, como a Pri falou da cadeira, né? Então, estão aí o tripé, os 4 pés dessa cadeira. E ele te convida a exercitar todos, porque quando tu faz afirmações, tu tá fazendo um exercício que também é meditativo. Quando tu faz um exercício de gratidão, tu tá fazendo um exercício meditativo. E a meditação, ela tem que vir com outras coisas, como, por exemplo, exercício físico. O que eu notava, Pri? Muito interessante. Eu sempre tive essa dimensão espiritual muito forte, mas a dimensão física eu deixei de lado. E aí eu comecei a Uhum. perceber que quando a gente movimenta um desses pés, é como se os outros ganhassem força. Então, Pri, quando eu comecei a falar para as pessoas, é que eu comecei a perceber. Sei lá, eu contava para alguém, bah, pessoal, hoje eu saí para correr, fiquei 40 minutos correndo, e enquanto eu corria, tudo isso aconteceu dentro de mim. E aí uma pessoa disse, sério? Por que tudo isso aconteceu dentro de ti? E ao ouvir a reação dos meus amigos, é que eu comecei a perceber, gente, como a gente tá todo encaixado, né? Então tu começa a movimentar um lado, o outro se fortifica, e aí Sim. tudo vai crescendo em espiral, né? É, não, com certeza. Eu falo a mesma coisa. Eu, quando faço a prática do exercício físico, a minha cabeça vem muitas coisas nela. É como se quase eu meditasse no meio do exercício físico, né? Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, né? Não tá ali lutando contra ele também, que seja importante falar sobre isso, né? E o Milagre da Manhã foi um livro excelente que me ajudou. Não me ajudou imediatamente, eu não comecei a praticar imediatamente o que o livro coloca ali, mas a história do autor é maravilhosa, né? A história de superação do autor é muito, muito legal. A forma como ele começa a prática, os benefícios da prática do Milagre da Manhã. E eu encontrei o meu Milagre da Manhã meses depois de ler o livro, né? E assim, não acordo às 5, eu acordo em um outro horário, mas consigo fazer muitas coisas em um horário que é rico, né? De tranquilidade para mim, para conseguir começar o meu dia bem. Então, o livro nesse sentido foi muito bom. E aquilo, E né? Não tem que foi fazer naquele sentido para momento. ti, né, Pri? Eu já vi assim, tu Sim. encaixa teu horário, tem que montar algo que faça sentido para ti. Tu sabe, Pri, eu não sei se tu tens, de repente tu tem, mas uma coisa que é muito legal é o hábito de ter um diário, que eu chamo de diário espiritual, chame como você quiser, mas um lugar onde tu vai anotando essas percepções das meditações, dos teus sentimentos, as emoções que se passam em ti, as reações que tu tem. E é muito bonito, Pri, porque eu tenho, desde os Uhum. 20 anos, esse hábito, assim, de... Ai, que Não é legal. diário, mas eu sempre tenho um caderno que eu boto, assim, anotações. Quando eu tenho os retiros, é mais intenso, né? Porque eu tô lá Sim. imerso e daí eu anoto muito. É muito interessante, Pri, porque tem um caderno, como eu te disse, que eu tenho quando eu escrevi quando eu tinha 20 anos. Então eu olho o que eu Nossa. sentia, os sonhos que eu tinha, os desejos que eu manifestava, as batalhas que eu vivia, as que eu já venci, as que eu tenho que enfrentar de novo. Então, tu que está Nossa, me escutando, lindo. medita e anota em algum Sim. lugar. Isso é muito rico. Aham. É, não, muito rico mesmo, porque às vezes a gente pensa e depois até esquece, né? E assim, esquece, anos depois você não vai lembrar daquilo que você pensou na hora daquela meditação. E esse diário realmente é maravilhoso. Eu imagino o quanto você tem de riqueza e de história nesses anos, desde os seus 20 anos, né, para contar. E é como você falou, é de acordo com a realidade de cada um. Agora, a gente só consegue encontrar a nossa realidade depois que a gente começa a praticar. Eu, quando li o Milagre da Manhã, meses depois, quando eu decidi, não, eu vou acordar às 5 da manhã. Eu comecei acordando às 5 da manhã.
Eu fiquei meses acordando às 5 da manhã, mas eu fui vendo não era aquele horário ideal para mim, de acordo com o horário que eu ia dormir. Mas como é que eu fui percebendo isso? Porque eu fui praticando, aí eu fui encontrando o meu horário ideal e fui encontrando a minha forma de conseguir fazer as minhas práticas. E cada um vai ter o seu tempo, o horário para acordar, a hora da meditação, o local mais adequado, né? Então não existe rótulo. É adequar de acordo com a sua realidade, né? E a outra coisa, Pri, que eu conecto muito com o que tu está falando, Pri, muito, muito. E a outra coisa que eu queria dividir contigo e com quem está com a gente é a gente tem dentro de nós um juiz muito implacável. E esse juiz implacável, às vezes, ele diz para nós assim: ah, não, Pri, Silvio, tu não conseguiu essa semana, não rolou, desiste. Eu acho que hábitos como a meditação, ou até mesmo como um exercício, tu tem que viver o hoje. Então, hoje, dia 25, eu vou meditar. Amanhã eu não tenho ainda. O ontem já era, não volta Sim, mais. Então eu não preciso ficar preocupado se eu realmente vou conseguir nos próximos 30 dias meditar todo dia. Eu hoje quero experimentar. E é amanhã eu faço uma nova escolha. Bom, hoje eu vou experimentar de novo, mais 2 minutinhos, mais um isso. minuto, prestar atenção na minha respiração. Então eu acho assim, não te preocupa com o muito, sabe? Mas te preocupa É, com o tentar. sim, e não se preocupa também se um dia você conseguiu 5, se no dia seguinte você só conseguir 1 minuto, o importante é a prática, né? É questão da construção do hábito. Agora falando um pouquinho da construção do hábito. O mais importante é você tentar manter aquele hábito, o mínimo que você puder fazer. Se for 1 minuto, que seja 1 minuto você concentrando na respiração. O problema é quando você deixa de fazer um dia e vira uma consequência de vários dias que você não fez, né? Então, assim, é sempre de acordo com realmente... É lógico, você sempre vai querer, né? Ah, não, eu quero todos os dias 10 minutos, tá? Você tem aquele propósito, né? Todos os dias 10 minutos, mas tem dia que você não vai conseguir 10 minutos, faça 5, tá tudo bem, né? Tem um dia que você não conseguiu, tudo bem, mas volta no dia seguinte e faz, que seja 1 minutinho, porque também vai ter um dia que você não vai conseguir, né? Nós não somos perfeitos, existem dias e dias, e aí é isso, a gente não E é pode ficar muito se interessante, exigindo. né, Pri? É como se a gente tivesse uma antena, tá? Igual a antena de celular, né? Então, a antena de celular, ela tá ali pegando sinal, né? À medida que a gente vai se movimentando, a gente conecta mais com o sinal do encantamento pela vida, do amor, da nossa própria essência, da beleza que é cada um de nós em si mesmo. E à medida que a gente vai se dando conta assim, desse encantamento, dessa grandeza da vida, a gente vai exercitando e dando passos que a gente fica mais sensível. Então, esses dias, Pri, foi um presente, guria. Eu tava na rua, só eu sozinho, caminhando, de máscara, aquela coisa toda, né, me cuidando, e do nada eu caí em lágrimas, porque foi quando eu percebi o quanto a minha vida é feliz, sabe? Mas eu percebi porque, à medida que a gente vai exercitando a espiritualidade, a meditação, a gente fica mais atento. E aí é como Sim, se a nossa antena pegasse mais o que está ao nosso entorno e que é incrível e que às vezes passa batido. não, total sentido, né? Total sentido. E como é isso importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Dessa consciência toda e sermos gratos aí pela saúde que nós temos, pela saúde da nossa família, porque é tanta coisa ruim que a gente vê, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer a prática da meditação, e da gratidão, né? E a gente vai tendo mais essa consciência, e conseguindo respirar diante de tanta turbulência aí, de saúde, política, enfim, de tantas coisas que não vou entrar no mérito, mas a gente precisa se cuidar, né? Nós somos se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar da gente, né? Então, é isso. E assim, se alguém tiver alguma pergunta para o Silvio, deve ter vindo alunos seus aqui te assistir, né, Silvio? Mas se alguém tiver alguma Eu vi que pergunta entraram sobre. alguns, entraram e É, saíram. Gabriel, é. Fernando, eu vi que vieram alguns.
Ai, que legal. O Foi muito Felipe também, que é legal. um guri muito querido, que já é meu antigo aluno, mas me inspirou. É. A gente está fazendo aqui, Pri, um projeto nas quartas que a gente leva marmita para os moradores de rua. Em Porto Alegre aumentou, está em quase 4 mil moradores de rua desde que a pandemia começou. Nossa. E ele começou um projeto lindo e a gente se inspirou. Assim, eu vi aquilo e pensei, ah, não, tem que fazer alguma coisa também, não dá para ficar parado. Uhum. Então Aí, é bem isso, assim, que legal que eles vieram. Se alguém tiver pergunta, a gente está aí. e aí vocês vão toda quarta-feira fazer esse projeto? É toda Sim, quarta? tem uma série de pessoas assim que se conectaram, Pri, a gente leva Uhum. 120 a 150 refeições, e aí tem gente que Nossa, que cozinha legal. porque é mais vulnerável, né? Não quer se expor. Aqui tá bandeira preta, né? Então tá muito perigoso. Então tem gente que só cozinha, tem gente que já consegue ir e faz a Uhum. entrega. Então a gente para o carro no meio da Interessante. rua, o pessoal já sabe que a gente vai e faz e serve a alimentação, né? O que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, né? Ah, sim. Muito lindo mesmo. E os retiros que você faz, Silvio? São retiros é, relacionados a alguma prática de religião? Sobre o que exatamente? Fala só para a gente Pri, finalizar aqui, que você falou eu que diria faz, né? assim, Pri, eu diria assim, Pri, eu tô com o desafio, Pri, 2021, eu desejo muito e tô construindo uma imersão em meditação e inteligência espiritual aberta, e para fazer online. Então, o meu desejo, Pri, é testar 3 vezes esse ano. Eu nunca fiz online, Pois e é. nunca fiz neste foco. Normalmente, Pri, eu trabalho muito com o lado cristão, né? Então, exercícios espirituais com o lado cristão. Mas nos Que legal. últimos, eu diria assim, ó, 8 anos, Pri, sempre foi muito mesclado. Sempre foi muito mesclado, assim, a dimensão cristã e a dimensão aberta, a dimensão Uhum, que cabe, que cabe para todas as pessoas, sabe? Essa inteligência espiritual que é para todos os seres uhum. humanos. E eu comecei a ver, poxa, eu quero trazer isso mais, quero ajudar mais as pessoas a encontrar a sua inteligência espiritual e desenvolver ela. Então, esse ano, daqui um pouquinho, eu quero dividir com as pessoas. Ó, tem 3 experiências aí, quem quiser experimentar, estou aqui. Legal. E você vai divulgar no Instagram? Como é que você vai fazer essa divulgação para a gente saber? Com certeza, Pri, com certeza. Quando eu montar o primeiro piloto, vou divulgar no Insta, vou convidar as pessoas, fazer uma experiência de sábado e domingo. A gente sabe que dia de semana Legal. é muito corrido para todo mundo. E Sim, vamos sim. ver, quem quiser experimentar, eu vou dar o meu melhor. Ai, que legal. E quem é de Porto Alegre, né, que esteja assistindo, que queira ajudar com a sua, com o projeto de quarta-feira, como é que faz, Silvio? Pri, pode mandar um direct, tá? Manda um direct aí, falando, eu quero ajudar, porque dá para ir lá ajudar, mas claro, existe uma exposição, então tu tem que ver até onde é possível para ti, e tem pessoas que cozinham. E também Uhum. tem aqueles que doam, por exemplo, tem algumas pessoas que entram em contato e dizem, ó, Silvio, eu vou te dar um valor para te comprar arroz, feijão e Sim. carne. Silvio, eu vou te dar o arroz e o feijão, e a gente passa para buscar, vou te dar a massa. Ah, Então legal. é muito livre, Uhum. assim, cada um ajuda no tamanho que consegue. Sim, e dá para também ajudar até financeiramente quem não mora em Porto Alegre, né? Sim, Exatamente, sim, que é sim, já muito. teve gente que fez o curso com a gente, para o Master, que viu no Insta e me mandou um valor. Disse, Silvio, Que eu vou te mandar um valor legal. aí para ajudar nas refeições. Gente que não mora no nosso estado aqui e Sim, ajudou, sim. então Sim, é hoje em dia é tão possível. possível. Pois é, verdade. Silvio, muito obrigada pela sua presença. Obrigada também para todos que puderem estar aqui. Quem não pôde, vai ficar gravada a live tanto no Instagram, vou também disponibilizar no YouTube, no Facebook. Então a live vai ficar disponível aí para todo mundo assistir, quem quiser e não pôde estar aqui hoje. E muito obrigada mesmo, viu, por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que foi uma contribuição enorme aí para as pessoas que estão assistindo aqui e que vão assistir depois, né? O seu conhecimento aí da espiritualidade, da meditação. Muito obrigada, viu, Silvio? Eu que te agradeço, Pri, e tem pessoas que são sinal e tu foi um sinal para mim, porque eu já estava para começar a voltar a fazer lives e estava me enrolando, estava aqui quieto, tá, como é que eu vou voltar? E aí quando veio teu convite eu pensei, ó, tá aí, ó, o empurrãozinho que veio do universo aí através da Pri, para vamos lá, Silvio, volta, começa de novo. É, Muito é obrigado. verdade. Nada, que isso. Estou à sua disposição também, viu? Que você precisar, estou aqui.
E muito, muito obrigada e parabéns pelo seu projeto, né? Tanto dos retiros, como também de quarta-feira, né? A entrega das marmitas, isso realmente faz toda a diferença, né? Nessa situação que a gente está vivendo. Muito obrigada mesmo. E uma boa noite para todos. Boa noite, Pri. Obrigado. Abração para todo mundo. Tchau. Boa noite. Fiquem bem. Abração, abração.